Olha, o ex-procurador da Operação Lava Jato do Paraná teve o registro de candidatura cassado ontem. A decisão resultou da perda imediata do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol. A Luciane Miyazaki tem as informações ao vivo para a gente. Pois é, foi uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Vale lembrar que o deputado foi o mais votado do estado, com 344.917 votos. No entendimento do TSE, o então deputado, o Deltan Dallagnol, fraudou a lei da ficha limpa, que ele não estaria elegível, ele não poderia ser eleito, não poderia se candidatar. Sobre esse assunto, para entender melhor isso, a gente conversa agora ao vivo com o advogado Caio Jardine Luiz. Olá, boa tarde. Vamos entender então, doutor, por que então o deputado não estaria elegível? Primeiramente, boa tarde a todos. Existe uma lei, que é a Lei Complementar 64 de 90, que trata ali de várias hipóteses de inelegibilidade. E dentro dessas hipóteses existe ali duas alíneas no artigo 1º, inciso 1 dessa lei, que é uma relativa à reprovação de contas públicas e a outra relativa a membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. E nessa regra existe ali a compreensão de que na pendência de procedimentos administrativos disciplinares, o indivíduo, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, que pede sua exoneração, ele a partir daí ele se torna inexigível, não pode se candidatar, incide ali a regra da inelegibilidade. E por isso a conclusão do ministro, o relator, e a conclusão unânime ali do Tribunal Superior Eleitoral foi no sentido de que ele pecou nesse sentido e aplicou-se essa regra jurídica. Ou seja, o entendimento foi que na época que ele pediu a exoneração do cargo, seria para, digamos, escapar desses procedimentos administrativos? Exatamente. O ministro ele pontuou ali que o então deputado federal ele possuía 17 procedimentos junto ao CNMP. 2 deles já concluídos, com a pena de censura e o outro de advertência. E haviam outros 15 procedimentos que ele haveria de responder perante esse organismo de controle. E ao pedir essa exoneração, o ministro concluiu que ele tentou fraudar a aplicação da lei, ele fraudou a lei para justamente não enfrentar esses procedimentos que poderiam culminar ali na sua demissão. E com essa conclusão foi ali dado provimento ao recurso ordinário interposto por um grupo de partidos, e foi indeferido, portanto, o registro de candidatura dele. Já houve outras decisões parecidas de acordo com esses mesmos argumentos? Sim, a decisão do ministro ela é fundamentada em sólida jurisprudência do próprio TSE, do Supremo Tribunal Federal, na Constituição Federal, na lei própria complementar, que é a lei das inelegibilidades, que foi editada uma alteração com a lei da ficha limpa em 2010. Portanto, a minha avaliação é que a decisão está muito bem fundamentada. Cabe recurso, vai haver um esforço por parte do então deputado para tentar reverter essa decisão unânime do TSE. Como é que funciona o recurso agora? Porque ele tinha uma decisão favorável no TRE e agora uma desfavorável no TSE. Dentro da estrutura do Poder Judiciário nós temos ali uma hierarquia. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, ele está submetido hierarquicamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, com essa decisão unânime, cabe ao então ex-deputado a oposição de embargo de declaração ou ajuizamento, a interposição de um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se eventualmente ele conseguir alguma suspensão dessa decisão, creio que na minha avaliação um pouco difícil, ele pode até discutir a situação jurídica dele como deputado federal. Mas a decisão dada possui eficácia imediata, inclusive já com a determinação do próprio ministro para ser remetido ao TRE. Algumas pessoas até comentam um caso semelhante do senador Sérgio Moro, que também foi feito o pedido de cassação, mais ou menos também com esses mesmos argumentos. Por que a decisão foi diferente? Olha, na fundamentação do ministro, ele compreendeu que existem algumas distinções muito sensíveis em relação ao caso do senador Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. A primeira situação que é apontada ali no voto do ministro é no sentido de que o senador Sérgio Moro, ele se exonerou como membro do Poder Judiciário para compor a equipe de transição do então presidente Jair Bolsonaro e posteriormente, como eu posso dizer, se assumir ali a pasta do Ministério da Justiça. Ou seja, ele não se candidatou a nenhum cargo no Legislativo e a lei que foi usada
para ali o indeferimento do registro de candidatura do Deltan Dallagnol é justamente uma lei que trata das inelegibilidades. Então, portanto, essa regra jurídica, pela avaliação que foi feita do voto do ministro, não seria aplicada no caso do Deltan Dallagnol. Tá certo, então muito obrigada pelas informações e esclarecimentos, advogado Caio Giardini Luiz. Bom, nós temos também aí uma entrevista, um trecho de um vídeo do ministro Alexandre de Moraes justificando então essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir. Há alguma divergência? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Bom, nós tentamos aí algum vídeo, algum pronunciamento, então, do Deltan Dallagnol sobre o resultado desse julgamento. Nós recebemos apenas uma nota que diz o seguinte: 344.917 vozes de paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas com uma canetada. Sentimento de indignação com a vingança sem precedentes contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai impedir de continuar a lutar pelo propósito de servir a Deus e também ao povo brasileiro. Nota essa, então, que é assinada pelo, então, ex-deputado agora, Deltan Dallagnol. Cid, a gente tem também aí uma nota do Podemos, né, sobre esse assunto. Vamos ouvir. A Ação Lava Jato obteve no Paraná nas últimas eleições, justificando a aprovação popular de sua atuação no combate à corrupção. O Podemos se solidarizou com um parlamentar e afirmou que não vai poupar esforços para a defesa de Dallagnol. Pois é, né, Cid? De fato, decisão unânime do TSE. Nesse caso, ela já é cumprida de imediato, já está em vigor. Claro, o Deltan Dallagnol também vai poder recorrer, mas, por exemplo, caso ele decida recorrer ao Supremo, 2 ministros do TSE também fazem parte do Supremo. É com você.